Oi! Esta é a segunda parte do vídeo onde eu ensino a bordar este avião. Coloquei novamente um fio de 1 metro da linha 10,41. Dobrei no meio e passei as duas pontas pela agulha. E agora eu vou continuar o bordado. Minha referência são esses pontos, é em cima deste que eu vou começar. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto virando a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora para a direita, de baixo para cima, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora aqui tem 3 pontos na diagonal. Vou para a esquerda de baixo para cima, fazendo um ponto. Agora aqui, de baixo para cima para a esquerda. Viro a minha agulha e faço o último ponto aqui, de cima para baixo para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Agora, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo e vou sair com a linha no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho. Vou aqui, olha, para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, puxo, passo novamente por baixo da linha e puxo. Agora passo por baixo da linha e detamine, puxo. Vou aqui para o lado esquerdo, passo por baixo da linha e detamine, puxo. Para o lado esquerdo, passo por baixo da linha, puxo. Passo novamente por baixo da linha, puxo. Agora eu vou voltar, viro a minha agulha, passo por baixo do detamine da linha, puxo para a direita, passo por baixo do detamine e da linha, puxo e corto. Agora eu peguei um fio de 1 metro da linha 335, dobrei no meio. Agora, olha, tá vendo? Tem este ponto cinza, vou 1, 2 carreiras acima dele e vou vir aqui, ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 9 pontos. Agora, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, viro a agulha novamente, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, faço mais um ponto, fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. Saí na carreira de cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, fechando 6 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, faço 3 pontos. Volto fechando esses pontos de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha na carreira de cima, fecho 2 pontos de cima para baixo para a esquerda e agora finalizo esse ponto introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso, para fazer o arremate. Viro o meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo,
passo novamente por baixo dessa linha, por baixo do etamine e por baixo da outra linha, puxo, vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, viro a minha agulha, volto passando por cima dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo, esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, e agora vou cortar. Agora eu peguei aquela linha número 10 e 41 que tinha sobrado, tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei as duas pontas na agulha. Vou vir aqui, olha, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo, viro a minha agulha para a esquerda de baixo para cima. Fecho esse ponto para a direita de baixo para cima, viro a minha agulha e vou fazer o arremate no avesso. Viro o meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Vou aqui, olha, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, volto com a minha agulha, passo por baixo da linha do etamine e da linha aqui, ó, pro lado direito, puxo e agora vou cortar. Eu cortei 1 metro do fio 779, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as duas pontas na agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar aqui, ó, do lado deste amarelo, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Agora, viro a minha agulha para a esquerda, de baixo para cima, viro a agulha novamente, esquerda, de cima para baixo. Agora, direita, de cima para baixo, faço 3 pontos. Volto fechando um ponto de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, de baixo para cima para a esquerda, faço um ponto, viro a agulha novamente, de cima para baixo para a esquerda. Para a direita agora, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo, agora direita, de cima para baixo, faço 9 pontos. Volto fechando esses pontos de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fechando o 9º ponto, sair na carreira de cima. Vou de baixo para cima para a direita, fecho esse ponto. Continuo para a direita, de baixo para cima, faço 3 pontos. Viro a minha agulha,
de cima para baixo aqui na carreira de cima, ó. Para a direita, faço mais 3 pontos. Volto para a esquerda, fechando esses pontos de cima para baixo. Viro a minha agulha, continuo para a direita, de baixo para cima, fazendo 8 pontos. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 2 pontos, viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita. Aqui tem uma sequência de 4 pontos na vertical. De baixo para cima para a esquerda 1, de baixo para cima para a direita 2, de baixo para cima para a esquerda 3, de baixo para cima para a direita 4. Agora vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 2 pontos, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda. Agora vou para a esquerda, de cima para baixo, viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha que eu acabei de fazer, puxo, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. Agora para a direita, mais um ponto de cima para baixo. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora para a direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha aqui na carreira de cima para baixo, faço 2 pontos para a direita. Agora, fecho esses pontos de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, fecho um ponto. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. Agora para a esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Agora para a esquerda, de cima para baixo, fecho um ponto, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Saí aqui na carreira de cima, agora para esquerda, de baixo para cima, faço 4 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo, para a direita, faço 3 pontos. E para fazer o 4º ponto, eu introduzo a minha agulha para fazer o arremate no avesso, porque minha linha está acabando. Viro o meu trabalho, passo a agulha aqui, ó, por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Viro a minha agulha, passo por cima dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. E agora vou cortar. Coloquei novamente uma linha de 1 metro. Vou introduzir aqui, ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo.
esse ponto tem que ficar igual os de baixo. Então, eu vou vir pra cá, ó, de baixo pra cima, para a esquerda, ó. Para ficar no mesmo sentido dos outros pontos. Continuo para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 7 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda. Agora, nessa carreira de baixo, de cima para baixo para a direita, faço 5 pontos. Agora, volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando 4 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, fechando o 5º ponto, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 4 pontos. Volto para a esquerda, fechando esses pontos de cima para baixo. Fecho 4 pontos. Ainda para a esquerda, de cima para baixo, faço mais um ponto. Viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 8 pontos. Viro a minha agulha, arrumo esse pontinho aqui. Vou de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, fecho 4 pontos. Agora, olha, eu vou para a direita, de cima para baixo, fechando esse ponto e saindo na carreira de baixo. Agora, para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Volto fechando um ponto de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha de baixo para cima, fechando o 2º ponto, saindo na carreira de cima. Agora, para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, fechando este ponto, saindo na carreira de baixo. Agora, volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando este ponto aqui. Agora, nessa carreira, todos os pontos estão para o lado do fechamento. Então, eu vou ter que passar minha agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, fecho o ponto de baixo para cima para a esquerda. Vou fazer isso com todos os pontos. Viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha novamente de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha novamente, finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo,
viro a agulha novamente, finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por debaixo da linha, puxo, viro a agulha, finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por debaixo da linha, puxo, viro a agulha, finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por debaixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por debaixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por debaixo da linha, puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo da linha, puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos, viro a minha agulha de cima para baixo para esquerda, viro a agulha novamente de baixo para cima para a esquerda. Agora, para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos, tem mais um ponto aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, finalizo o último ponto agora, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso. Viro meu trabalho para arrematar. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, agora vou aqui para a esquerda, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda ainda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Viro a minha agulha, passo por cima dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Mais para a direita ainda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora é só cortar. Assim ficou o direito e o avesso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.